Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alice, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica esportiva e mestranda em nutrição humana. E o assunto da aula de hoje está simplesmente esplêndido e eu vou dizer o porquê. Vamos estar falando sobre cafeína e exercício. Cafeína que é uma das substâncias ergogênicas mais consumida no meio esportivo. E o assunto da ministração de hoje será baseada com a publicação do artigo de 2019 do Geek, que diz cafeína e exercício. O que vem a seguir? Que saberemos logo após a vinheta. E agora sim, começando a nossa aula de fato sobre cafeína e exercício. E a gente começa logo com um questionamento. O que é a cafeína? O que será, essa substância tão usada? Bom, deixa eu te contar. A cafeína já faz parte do nosso habitual, já está presente no nosso dia a dia. A gente encontra a cafeína no próprio café, certo? Em alguns chás, em bebidas energéticas, chocolate também a gente está encontrando cafeína. Então, como vocês podem estar observando, sempre esteve presente no nosso dia a dia. Mas o que será ela? Bom, ela é um psicoestimulante, que significa que ela possui substâncias que são capazes de aumentar a atividade psíquica e motora e faz parte da família das metilxantinas. E o que são as metilxantinas? As metilxantinas são pseudo-alcaloides que possuem um alto poder de estimulador do sistema nervoso central. Então, isso são as metilxantinas. E fazem parte dessa família das metilxantinas a cafeína, a teofilina e a teobromina, certo? Bom, e um fato importante é que a cafeína não deve ser confundida com café. É muito comum a gente já associar a cafeína com café, mas deixa eu te contar, corresponde a apenas 2% de cafeína ao café. No café, a gente também encontra lipídios, carboidratos, minerais, potássio. Então, não apenas a cafeína, Então, é apenas uma substância, uma das milhares de substâncias que tem no café. E os efeitos da cafeína, a gente tem como aumento da vigília, no sistema nervoso central, diminuição da fadiga, o aumento do nervosismo, broncodilatação, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratibilidade cardíaca. Então, esses são um dos vários efeitos que possui, quando a gente está ingerindo cafeína. E para a gente estar entendendo como funciona, esses efeitos, a gente precisa entender primeiro o mecanismo de ação dela, certo? E o mecanismo mais conhecido é aquele do sistema nervoso central, Que ela é atuante agindo como uma antagonista aos receptores de adenosina, certo? Noradrenalina e glutamato, que reduzindo o fluxo sanguíneo do miocárdio, ele inibe os receptores de adenosina, certo? Como acontece aqui nesse exemplo desse ratinho, olha só. Com a adenosina, ele fica sonolento,
com preguiça, indisposto. E já com a cafeína, o sistema de alerta é ativado. Entendendo melhor, temos aqui esse outro exemplo, certo? Tem aqui o cérebro, que ele funciona, né, como o antagonista à adenosina. E essa adenosina causa o quê? Diminuição da excitação de neurônios, uma diminuição da atividade celular, diminuição da dilatação dos vasos sanguíneos, que ocorre exatamente isso, ó, o sono. Quando a gente ingere a cafeína, ocorre esse aumento da atividade celular, que acontece a contração dos vasos sanguíneos, o aumento da excitação dos neurônios e acontece a hipófise, fica em estado de alerta. Bom, entendemos isso? Vamos prosseguir, certo? E como eu disse lá no início, né, a cafeína ela é um auxiliar ergogênico muito popular no meio esportivo, né, em diversos atletas, em diversas modalidades. E os efeitos do aumento do desempenho da cafeína foram estudados por mais de 100 anos. E um dos primeiros estudos que fala sobre isso é publicado em 1907. Né? Então, é uma ajuda ergogênica mais bem estabelecida, com resultados de melhoria de desempenhos em várias modalidades de exercício. Então, vários estudos eles investigaram os efeitos da cafeína em desempenho que já foram realizados, que inclui de 1 RM, que é a repetição máxima de força, pico de torque, altura de salto vertical, desempenho de resistência aeróbica e resistência muscular. Então, é muito comum nesses testes. Certo? Bom, vamos prosseguir. E dando continuidade ao nosso assunto, agora falamos sobre as influências mais amplas e não diretas da cafeína no desempenho. Bom, é importante a gente entender os contextos do uso da cafeína e o potencial impacto que eles podem ter no desempenho. Mas como assim? Por exemplo, foi demonstrado que a cafeína ela eleva potencialmente os sentimentos da ansiedade. E quando a gente fala em atletas, isso é muito importante, certo? E diante disso, temos o questionamento se o consumo da cafeína antes da competição ela aumenta a ansiedade ao ponto de se tornar limitante no desempenho. Ou seja, será que é interessante a gente estar oferecendo essa cafeína para o atleta? Será que não pode estar, em vez de ajudar, atrapalhar o desempenho dele? Bom, nesse caso a gente tem que ter uma abordagem individualizada, certo? Alguns indivíduos eles precisam realmente desse aumento da excitação, eles precisam em algumas competições, e a cafeína ela pode sim ser eficaz nisso, ela pode estar ajudando esse atleta, mas em outros a gente precisa evitar ou diminuir essa oferta de cafeína. Então a gente tem que ver muito bem essa individualidade de cada um. Então não adianta a gente estar oferecendo um suplemento ergogênico onde ele faz o efeito contrário. Beleza? Bom, a ingestão de cafeína também pode afetar a capacidade do sono, né, e evitar que ele atinja um sono de alta qualidade. Veja bem, Drake e colaboradores, eles relataram que 400 mg de cafeína ingerido 6 horas antes da competição, né, 6 horas antes da hora de dormir, que ele quer dizer, prejudicou a qualidade de sono e reduziu
reduziu o aumento da latência, ou seja, o indivíduo foi para a cama para dormir às 22 horas, mas só conseguiu pegar no sono a 1 hora da manhã, por exemplo. Isso é só um exemplo hipotético, certo? Bom, e isso foi explorado por Danica e colaboradores, né? Que eles avaliaram uma equipe de jogadores do campeonato de Super Rugby. É parecido com um futebol americano, que envolve várias equipes de vários países. Bom, os jogadores consumiram cafeína antes de uma partida noturna e pós-jogos as concentrações salivares de cafeína foram associadas a um aumento de latência, certo? E a diminuição da duração, ou a diminuição da duração e eficiência do sono. Em comparação, né, a outros dados basais. Mas é claro que a gente precisa de mais pesquisas para a gente entender essa perda de sono induzida pela cafeína. Então, ela pode sim ter um efeito negativo no desempenho do atleta. Então, a gente se questiona novamente. A diminuição da qualidade do sono após a ingestão de cafeína é um preço que vale a pena estar pagando pelo desempenho aprimorado? Porque a longo prazo, essa diminuição da qualidade de sono pode estar sim afetando negativamente o desempenho do atleta e a qualidade de saúde dele. Beleza? Bom, e a cafeína, ela pode modificar as recuperações pós-treinamento e competição, né, segundo um estudo feito por Loureiro e colaboradores, que diz que o cafestol e o ácido cafeico, que são ingredientes do café, né, um dos ingredientes do café, café, certo? Ele parece aumentar a recuperação do glicogênio muscular. Sugerindo então que o uso do café como meio de receber cafeína antes do exercício, ele pode conferir alguns benefícios adicionais em comparação a outros meios cafeinados. Bom, e para a gente entender melhor ainda sobre toda essa ação da cafeína, a gente precisa entender que existe uma variação genética que pode contribuir para os efeitos da cafeína. Veja bem, pode estar ligado diretamente ao polimorfismo do CYP1A2. E o que é esse polimorfismo do CYP1A2? O citocromo P450-1A2 nada mais é que esse CYP1A2. E para a gente entender melhor sobre isso, a gente precisa entender sobre polimorfismo, sobre genética, certo? Ou seja, todos nós temos polimorfismo. Os polimorfismos, eles são os responsáveis pelas nossas características, como cor dos olhos, cor do cabelo, a nossa própria cor e vários outros tipos de diferenças, né? Ele é o que diferencia a gente um dos outros, beleza?
E o polimorfismo de nucleotídeo único, é o CNP, é a variação genética de apenas um nucleotídeo em sequência DNA. Ou seja, o nosso DNA é uma faixinha, né, com várias letrinhas, vários códigos, e apenas uma fileirazinha é o C-P, como tem, por exemplo, aqui, ó, essa fileira de DNA, ele é o CNP. Digamos que ocorre essa mutação, olha só, uma mutação nessa fileira. Em vez de ser um outro C que tem aqui, tem um T, tá vendo? Então, ocorreu essa mutação. Então, ocorreu essa diferença, beleza? Bom, entendemos melhor ainda. Aqui temos uma linha do DNA que é considerada normal, beleza? E nessa faixinha aqui, ó, um nucleotídeo único do CNP ocorreu na variante aqui a mudança. Em vez de ser um C, é um U. Então, esse polimorfismo que aconteceu no único nucleotídeo. Em resumo, os polimorfismos de nucleotídeo único, ele envolve a substituição apenas de um nucleotídeo em uma posição específica do genoma, como aconteceu aqui, ó. Em vez do C, houve a substituição do U. Beleza? Bom, e a principal enzima responsável da metabolização da cafeína é a CYP1A2, que corresponde a cerca de 95% da metabolização da cafeína. Ok? Bom, e os indivíduos com genótipo AA, eles tendem a produzir mais dessa enzima, certo? E, portanto, eles metabolizam a cafeína mais rápida, eles são metabolizadores rápidos. Enquanto os que têm o AC ou o CC, eles são os metabolizadores mais lentos. Ok? E que quando a cafeína ela é ingerida, ela é quebrada em 3 metabólitos, que são eles: a paraxantina, a teobromina e a teofilina, que eles têm efeitos ergogênicos adicionais pela razão qual os genótipos AA de metabolização rápida apresenta uma vantagem adicional, certo? E além disso, como a cafeína ela é vasoconstritor, os genótipos CC eles podem sofrer vasoconstrição prolongada, prejudicando o desempenho, né? Acaba prejudicando o desempenho de resistência. Certo? Então, pode ser que exista o potencial de que a ingestão da cafeína por um período maior de tempo antes do exercício, ela pode melhorar os efeitos ergogênicos da cafeína em portadores do alelo C. Certo? Esse aspecto, ele também tem implicações importantes para a pesquisa de cafeína. Porque se o genótipo modifica os efeitos ergogênicos da cafeína
entre os indivíduos, então essas diferenças individuais, quando calculadas em grupos, elas podem ser mascaradas, fornecendo resultados enganosos. Então, olha só, a gente pode achar que a cafeína não tem o seu efeito ergogênico em algumas pessoas, mas o que acontece é que o metabolizador dela que é mais lento em comparação a outras pessoas. Ok? Bom, e dando continuidade ao nosso estudo, será que a hora que a gente está consumindo a cafeína vai afetar nos efeitos ergogênicos? Bem, alguns estudos relataram que em relação ao desempenho de uma determinada tarefa, é melhor a gente estar consumindo no período da tarde do que no período da manhã. Certo? E as habilidades musculares como força, elas parecem atingir um pico nas horas da noite. E a gente tem como exemplo um estudo feito por Getty e colaboradores, onde ele relatou uma produção de torque máximo, significativamente menor às 6 horas da manhã e às 10 horas da manhã, quando foi comparado com o desempenho de força às 18 horas. E como os atletas, muitas vezes, eles têm que se submeter a sessões de treinamento ou mesmo competir no início da manhã, então existe um interesse crescente, um interesse bem crescente em estratégias para compensar essa queda no desempenho pela manhã, no desempenho matinal. E a cafeína, ela pode servir para preservar o desempenho durante os períodos de privação de sono. E essa hipótese, ela foi testada por uma série de estudos, detalhando bem direitinho. E eu coloquei aqui, uma tabela para visualizar melhor como foi feito esse estudo. Bom, vamos por partes, certo? Veja bem, esse último estudo aqui, de Soucy et al., que envolveu 12 jovens atletas de judô com uma dose de cafeína de 5 mg por quilo de peso, mostrou que o pico e a potência eles aumentaram apenas quando a cafeína foi ingerida pela manhã. Os indivíduos eles foram suplementados com cafeína às 7 da manhã e às 17 horas da tarde. E teve esse pico apenas pelo horário da manhã, beleza? Nesse outro estudo aqui, os participantes eram 23 homens e 13 mulheres. E eles foram suplementados com cafeína às 10 da manhã e outro grupo foi após as 10 horas da manhã. E veja bem, nesse estudo, com a suplementação da cafeína com 6 mg por quilo de peso, só tiveram melhora os que tomaram a cafeína antes de 10 horas da manhã. Então, olha que interessante, Os que tiveram depois de 10 horas, eles não tiveram um efeito ergogênico,
certo? Em um outro estudo, que é esse primeiro estudo aqui, ó, com 20 homens, realizado a supressão da cafeína às 6 horas da manhã e às 10 horas da manhã, em um outro momento às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite, com essa dosagem, né, 6 mg por quilo de peso de cafeína. E veja bem o que aconteceu nesse estudo. A cafeína, ela pareceu exercer um maior efeito ergogênico e mais 2,3% de melhora no desempenho em um exercício contra-relógio, né, de ciclismo de 3 km. E quando consumida de manhã em comparação à noite, a melhora foi de apenas 1,4%. E dois estudos, que foi o de Lopes e o de Moura Rodrigues e colaboradores, eles não relataram nenhum efeito ergogênico no horário que foi tomado a cafeína. E essas informações desses estudos, elas podem ser utilizadas posteriormente, né, para estar aprimorando uma melhor estratégia de cafeína para os atletas. É algo que deve ser e precisa ser investigado. Beleza? E nesse outro tópico sobre a ergogenicidade da cafeína, se ela difere de acordo com o estágio de treinamento, tem sido perpetuado na literatura que os efeitos da cafeína no desempenho, eles diferem entre indivíduos treinados e não treinados. E no estudo de Colomp e colaboradores, eles avaliaram 7 nadadores treinados e 7 nadadores recreativos. E eles avaliaram em 2 momentos. O primeiro, só com placebo, e depois com a cafeína. E nesse estudo, olha só que interessante, os resultados revelou apenas uma melhora da velocidade, uma melhora na velocidade de natação para os indivíduos que eram treinados com a ingestão da cafeína. Então, os nadadores que eram recreativos, né, nadador amador, eles não tiveram esse efeito ergogênico da cafeína. E fisiologicamente não está claro porque os indivíduos treinados eles podem estar experimentando melhoria no desempenho maiores do que em indivíduos não treinados após a ingestão de cafeína. Teve um outro estudo feito por Skinner e colaboradores, que eles fizeram uma comparação entre ciclistas e triatletas com indivíduos ativos. E eles relataram que o tempo para atingir o pico e o pico das concentrações de cafeína, eles foram semelhantes, né? Foram semelhantes aos 2 grupos, então não teve diferença. Pode-se argumentar que em indivíduos altamente treinados há menos potencial de melhoria após a cafeína, não é verdade? Pois eles estão, por definição, no limite superior da capacidade de desempenho de exercícios, e eles estão aproximadamente nos limites
absolutos. Então, é necessário a gente ter mais estudos sobre essa questão, porque a gente encontra duas respostas, né, diferentes. Um que é similar, né, não teve diferença após a ingestão, e o outro que teve melhoras apenas em indivíduos treinados com a suplementação de cafeína. Então, é um assunto que ainda está sendo controverso. Então, finalizando esse tópico e começando outro, né, vamos começar aqui um outro tópico. Como a cafeína ela deve ser utilizada em lutas competitivas que são repetidas? Bom, os atletas muitas vezes eles são obrigados a realizar várias lutas em um curto espaço de tempo, certo? E a gente tem como exemplo esse campeonato mundial de atletas que foi feito em 2017. E as semifinais e finais foram dos 100 metros, né, dos 100 metros, e foram separadas por menos de 3 horas, né? E veja bem, embora as pesquisas elas tenham estabelecido, né, que a cafeína ela é sim ergogênica, disso a gente não tem dúvida. Disso não se resta dúvida, já é bem estabelecido na literatura. Os seus usos em competições repetidas, né, ele é muito mal compreendido, beleza? E existem questões a serem consideradas, como por exemplo, a primeira questão a ser considerada é se na segunda luta competitiva vai ocorrer, né, dentro do período de tempo em que ocorrem as concentrações plasmáticas, se elas vão ser mantidas e que efeito, e se houver, né, uma segunda dose, se vai ter ainda essas concentrações plasmáticas, né? E da mesma forma, a cafeína ela pode aumentar a taxa de trabalho. Certo? Então, é provável que aumente a fadiga. Então, pode ser que aumente a fadiga ou os danos musculares da luta. Né? E se ocorrer isso, será que vai ter, né, uma queda no desempenho? Será que vai afetar o desempenho desse atleta? Então, pesquisas futuras são necessárias ainda, né? Que reproduzam como os atletas eles utilizam a cafeína na realidade, né? Para poder ajudar a responder essas dúvidas. Para responder essas dúvidas. Beleza? E existe algumas tentativas de resposta, né? Como, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Então, como eu disse, existem umas tentativas iniciais para responder todas aquelas perguntas que foram expostas anteriormente. Como o estudo desses autores aqui, certo? Onde eles relataram
que a ingestão de 5 miligramas de cafeína antes do exercício pela manhã teve um aumento agudo no desempenho. E esse efeito ergogênico ele foi mantido em uma segunda sessão de exercícios que foram realizadas 6 horas depois. E olha só, a manutenção do efeito ergogênico ela é provavelmente explicada pela meia-vida da cafeína, que geralmente ela dura de 4 a 6 horas. E nesse mesmo estudo, feito por esses autores, em uma nova dosagem de 2,5 miligramas por quilo de peso, a cafeína ela não melhorou. Ela não melhorou mais o desempenho à tarde. Então, sugerindo que a dosagem da cafeína antes da segunda sessão de exercício, ela é potencialmente desnecessária. Beleza? Bom, vamos prosseguir. E será que a cafeína ela modifica as adaptações de treinamento? É o que veremos a seguir. Os médicos eles também estão interessados em determinar se o uso da cafeína, se o uso da cafeína ela continua a longo tempo, ao longo do tempo, e se também ela pode afetar as adaptações de treinamento a longo prazo. Então, as tentativas científicas de responder a essa pergunta, infelizmente, são quase inexistentes. Quase inexistentes. Veja só, Então, um estudo que a gente vai tentar discutindo é desse autor, Malek e colaboradores, porque eles usaram 36 indivíduos para fazer o teste randomizado, onde 18 eles receberam o placebo e 18 foram suplementados com cafeína, certo? Então, a cada dia de treinamento, antes do exercício, 1 hora antes do exercício, cada indivíduo foi suplementado dessa forma, 18 placebo e 18 cafeína. E as sessões de treinamentos, elas consistiam em um treinamento de esteira, de corrida de esteira, por 45 minutos, certo? E foram realizadas 3 vezes por semana, em um período que durou 8 semanas, ou seja, 2 meses. Antes e depois da intervenção, os 2 grupos eles experimentaram uma melhoria no consumo de oxigênio de pico.
Então, não teve diferenças significativas entre os dois grupos. E esses resultados iniciais, eles sugerem que o uso crônico da cafeína, ele pode não aumentar as adaptações ao treinamento de longo prazo. Então, no entanto, embora seja interessante esse estudo, né, ele teve várias limitações, como, por exemplo, os participantes, eles ingeriram um suplemento que continha cafeína, mas também continham vários outros ingredientes. Então, por não ter sido a cafeína isolada, né, apenas a cafeína, e ter tido outras substâncias, por esse motivo uma possibilidade ter sido esse resultado nesse estudo, ok? E qual será a forma que a gente deve estar consumindo a cafeína? Bom, nos estudos a gente está encontrando ela na forma de anidra em pó. Mas existe uma infinidade de opções, como as bebidas energéticas, o próprio café, barras de proteínas que contêm cafeína, géis, sprays nasais, gomas de mascar e até enxágue bucal. Então, vamos falar aqui isoladamente do café. O uso do café como principal fonte de cafeína pelos atletas antes da competição, ele pode ser problemático. Então, ele pode estar sendo problemático. As concentrações da cafeína no café, eles variam muito, né? De qual é a marca desse café, se teve misturas. Então, não é um problema exclusivamente do café, mas do decorrer da fabricação dele. Além disso, o café ele tem que ser consumido ele ainda quente, certo? O que pode causar problemas com o controle termorregulador, especialmente em climas quentes. No entanto, para quem não é atleta e que procura um impulso de cafeína antes do exercício, ou para os atletas em um ambiente de treinamento mais relaxado, ele parece oferecer poucas desvantagens. Certo? Bom, e qual será a dosagem ideal da gente estar consumindo cafeína? Acho que essa é uma das perguntas clássicas que a gente encontra no consultório, nós como nutricionista, é que dose de cafeína eu devo estar usando? Bem, um exame minucioso das evidências atuais mostra que não tem uma resposta clara. Não tem uma resposta clara para essa pergunta, pois a maioria dos estudos que examinam o efeito da cafeína, eles usam doses altas, né? Uma dose alta. Portanto, não está claro se doses mais altas de cafeína, eles resultam um maior efeito na melhoria de desempenho. E, em geral, os estudos conduzidos até agora, eles utilizaram diferentes doses e eles não sustentam, necessariamente uma relação linear entre dose e resposta, né? E a magnitude do seu efeito ergogênico. E veja bem, Pasman e colaboradores, eles utilizaram doses de 5, 9 e 13 miligramas por quilo de peso.
E eles relataram que todas essas doses elas foram eficazes para melhorar o desempenho no ciclismo. Certo? Já Graham e Spieth usaram doses de 3, 6 e 9 miligramas por quilo de peso, e ele observou que apenas essas duas doses menores tiveram uma melhora no desempenho. Certo? E já nesse terceiro estudo aqui, né, nesse outro estudo, utilizaram duas doses, de 3 e 6 miligramas por quilo de peso. E eles relataram que nas duas doses teve o aumento da resistência aeróbia. Então não teve nenhuma diferença sobre elas, tiveram o mesmo resultado, certo? Bom, e esses resultados divergentes para os efeitos da dose de cafeína, né, varia muito em diferentes tarefas de exercício. E podem ser explicados, né, pelo mecanismo da cafeína, aquele mecanismo que eu falei lá no início. E quando a cafeína ela é ingerida, ela provoca uma resposta fisiológica no nosso corpo, né? O que torna difícil isolar um único mecanismo pelo qual melhora o desempenho. Bom, no entanto, existe evidências de que a redução da cafeína no esforço percebido é uma das principais razões explicativas para os seus efeitos ergogênicos no desempenho do exercício aeróbio. A cafeína ela se liga aos receptores de adenosina, reduzindo subsequentemente o esforço percebido, né, durante o exercício. Bom, e ainda sobre a dosagem da cafeína, até que mais estudos sejam realizados, né, que avaliem o desempenho de exercício, as conclusões que a gente pode ter atualmente é que apenas as dosagens na faixa de 2 a 9 miligramas por quilo de peso, né, quando for administrada na forma de anidra, administrada de forma de anidra em pó, elas são necessárias para efeitos de melhoria de desempenho, ok? Então, para a gente estar concluindo, embora a cafeína tenha um efeito claro e bem estabelecido, né, que ela tem sim o aumento de desempenho em exercícios, existem muitos aspectos relacionados ao seu uso em esportes e exercícios físicos, né, que são mal compreendidos. Então, até um estudo, né, ele relatou que a interação entre a cafeína e outros ingredientes é uma consideração importante, né? Se, além da cafeína, ele está consumindo outros auxiliares ergogênicos, como o carboidrato, como a taurina. Então, não só exclusivamente a cafeína em si. E está claro que a nossa compreensão em relação ao desempenho ela é muito incompleta, porque tem muitos resultados ainda que eles se contradizem, né? Um estudo eles relatam a melhoria com a dose de cafeína, outros não tem a diferença, né, entre o placebo e a cafeína. Por isso são sempre necessários mais estudos para a gente estar elucidando melhor
sobre a função ergogênica que a cafeína ela vai ter no nosso organismo, beleza? E esse foi o assunto aula de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!